Muito bem, mais uma aula do nosso curso de Medicina Aeroespacial, falando aqui do sistema respiratório na parte 2, agora sobre o transporte de oxigênio no sangue. Bom, nós vemos aqui que temos um vaso trazendo um sangue azulado e ele passa aqui por essa terminação do pulmão que se chama alvéolo, onde ele é oxigenado e o sangue então se torna vermelho. E é isso mesmo. O sangue nosso, as hemoglobinas que transportam o sangue, ao serem oxigenadas, elas se tornam mais vermelhas. Isso é uma realidade. Aqui está a imagem então do alvéolo pulmonar. O vaso chega por aqui com sangue que coletou gás carbônico do corpo inteiro e entregou oxigênio. Então, quando ele chega aqui, ele está pobre em oxigênio, tá certo? A pressão parcial aqui de oxigênio é 40 milímetros de Hg. Observe que aqui, dentro do alvéolo, a pressão do oxigênio está 100 milímetros de Hg. Existe aquela lei que nós estudamos, que é lei de difusão dos gases, que diz que o gás ele tende a ir da onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Então, por isso, o oxigênio, de uma maneira passiva, a gente não gasta energia nenhuma com isso, ele tende a sair aqui do alvéolo, atravessar essa membrana alveolar para cair aqui no vaso sanguíneo. De forma que, quando o sangue sai do pulmão, esse lado aqui já é a saída do vaso sanguíneo, que já teve contato com o alvéolo e está saindo do pulmão, já tem então uma pressão de oxigênio de 100 milímetros de Hg. Da mesma forma, o gás carbônico ele chega aqui muito mais concentrado, porque o sangue recebeu gás carbônico do corpo inteiro, com pressão parcial de 45 milímetros de Hg, como aqui dentro do alvéolo a pressão parcial de gás carbônico é 40, a tendência é o gás carbônico sair do sangue e ir para o alvéolo. E aí depois, quando formos realizar a expiração, esse gás então vai sair. Vamos ver agora um videozinho aqui falando sobre isso. Muito bem, aqui nós temos uma molécula de oxigênio, são 2 átomos de oxigênio entrando aqui pelos brônquios, né? Temos aqui vasos mais azulados, que são os pobres em oxigênio, e vasos mais vermelhos, que são os ricos em oxigênio. Observa na animação as hemácias passando, recebendo o oxigênio do pulmão e ficando vermelhas. Está vendo? Ela chega mais roxa, recebe o oxigênio. Tá? Na parte aqui de cima do vídeo seria o alvéolo pulmonar, entregando oxigênio, e a hemácia sai daqui já vermelha, porque a hemoglobina, quando está com oxigênio, ela fica mais vermelha. Aqui está a molécula de hemoglobina, ela mais roxinha, igual vocês estão observando. Na hora que chegar o oxigênio, que o oxigênio conectar ela, e ela tem aqui uns grupos M, que são os grupos que tem o ferro, onde o oxigênio vai se ligar, e à medida que o oxigênio liga, a molécula inteira muda o formato dela, e esse novo formato vai dar para ela essa coloração vermelha. Então a hemoglobina aqui liberou o oxigênio, ficou roxa, e quando ela recebe oxigênio, o oxigênio justamente gruda aqui nesse grupo, que tem um ferro no estado ferroso, ferro mais 2. Aqui está aqui novamente o oxigênio ligando na hemoglobina. A hemoglobina, quando recebe oxigênio, fica vermelha. Aqui está a hemoglobina no corpo, liberando oxigênio aqui no músculo, onde for. E à medida que o oxigênio é liberado, a hemoglobina então vai ficando mais roxinha. Bom, para que precisamos de oxigênio? Para isso, nós temos que entender o metabolismo celular. O metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo. Nós temos alguns reagentes que vão ser transformados em produtos e nisso são liberados energia. Quais são os reagentes? O que nós utilizamos para produzir energia? Bom, temos algumas opções. Carboidrato, proteína e lipídios são os principais. Temos aí também outras substâncias que podem gerar energia, como é, por exemplo, o álcool, mas não é um reagente usual. De onde então vem essa energia? A energia necessária para a realização de reações químicas do organismo vem da quebra de moléculas, principalmente carboidratos. Então, os carboidratos, pão, pizza, macarrão, arroz, são os locais onde vamos encontrar o carboidrato, que são as fontes de
açúcares, são conhecidos como açúcares dela. Então, o metabolismo, combustível, que seria, por exemplo, carboidrato, utiliza o oxigênio para produzir energia, gás carbônico, água e calor. A pilha que a gente tem no organismo, que armazena a energia, se chama ATP. Por que ATP? É adenosina. Adenosina é uma adenina junto com uma pentose. Pentose é como se fosse um carboidrato de 5 carbonos. E trifosfato, são 3 fósforos. E a ligação entre o segundo fósforo e o terceiro fósforo é a ligação de alta energia, aqui que se guarda a energia. Aqui que está guardada a energia que a gente utiliza para tudo no nosso corpo, para correr, para pensar, para se alimentar, etc. Então, adenosina trifosfato, ATP. Muito bem, então funciona da seguinte forma. Aqui você tem um ADP e tem um grupo fosfato solto aqui. Você vai vir para o lado de cá nessa reação química, precisa consumir energia para formar o ATP. O ATP são 3 grupos fosfato. Essa ligação do segundo para o terceiro que é grande energia. Quando a gente precisa de correr, fugir de um leão, etc., então a gente quebra essa ligação de segundo e terceiro fosfato. Então passa a reação para o lado de cá e aí nós vamos ter então um difosfato de adenosina, né? Um ADP e um fosfato é liberado. Então, nessa transformação de ATP para ADP é liberada energia para a gente correr, para pensar, para as moléculas se reproduzirem, etc. A gente pode quebrar a glicose de 2 maneiras. É o que a gente chama de respiração celular. Pode ser na respiração anaeróbica. Ana significa sem oxigênio, sem utilização de oxigênio, também chamada de fermentação, e pode ser a respiração aeróbica, que utiliza oxigênio. Qual que é melhor? Depende, tá certo? A respiração anaeróbica, aquela que não utiliza oxigênio, ela produz pouca energia, mas produz rápido. Então, se você precisa de energia de forma rápida, a anaeróbica é interessante. Se você precisa de muita energia, mas se você tem tempo para produzir essa energia, é melhor fazê-la com o consumo de oxigênio, que é a respiração aeróbica. Nesse caso, o que acontece? A glicose ela é quebrada em 2 piruvatos, e esse piruvato então entra para dentro das mitocôndrias aqui, vai formar o tal do ciclo de Krebs, que é um ciclo de reações químicas complexas, onde depois alguns produtos aqui vão entrar aqui para dentro dessa que a gente chama de fosforilação oxidativa aqui dentro da mitocôndria, onde o elétron pula de citocromo em citocromo, produzindo ATPs, tá? E no final esse elétron ele precisa ser recolhido. Quem vai recolher esse elétron é o oxigênio. Esse é o papel do oxigênio. O oxigênio ele precisa de recolher esse elétron aqui no final dessa cadeia de fosforilação oxidativa, porque se ele não recolhe esse elétron, isso vai bloquear e não vai deixar a reação para trás acontecer. Então, o que eu falei para vocês, quando é essa sem oxigênio, a gente produz mais rápido energia. É o caso, por exemplo, de um atleta que vai fazer uma corrida, por exemplo, um nado de 100 metros livre, como o César Cielo aqui, ou um atleta que vai correr 100 metros rasos, também é uma explosão muscular e a respiração é anaeróbica. Ela produz menos ATP para cada molécula de glicose, mas é mais rápida a produção. Muito bem. Então, a glicose, que é uma molécula com 6 átomos de carbono, ela gasta 2 ATPs para ser ativada e produz 4 ATPs. No final das contas, então, essa reação anaeróbica, que não usa oxigênio, tem um saldo de 2 ATPs. Produz 4, gastou 2, saldo 2 ATPs. E a respiração aeróbica, que é aqui, ok? Então, qual que é o rendimento energético da respiração aeróbica? Observem, para uma glicose são produzidos 36 ATPs. Lembrem que na respiração anaeróbica, uma glicose produz 2 ATPs de saldo. É isso então. Muito obrigado e até a próxima aula.